Muito boa noite a todos. Aos encarnados, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê sempre a sua paz. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. E por mais um ano a gente está aqui para conversar um pouquinho, fazer reflexões sobre a proposta espírita e sobre a proposta do Cristo em nossas vidas. Então, o tema que nos foi colocado e a gente combinou foi a renovação dos nossos sentimentos, renovação dos nossos valores. Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, porque o mês de dezembro é o mês onde fica o coração um pouquinho mais mole, não fica? Até pela proximidade do Natal. A gente vai ver nesse mês que a força do pensamento, onde a gente coloca essa implicação de como ela é verdadeira, porque o mês de dezembro, o clima do planeta fica um pouco diferente, exatamente pela proximidade do Natal, porque há maior número de pessoas pensando no bem e fazendo bem, o maior número de pessoas em fraternidade, até mesmo o número de crimes, segundo as estatísticas, cai muito nesse mês. Então, que os bons amigos espirituais estejam conosco, que Jesus esteja conosco essa noite e nós vamos participar desse banquete espiritual. E a nossa interação, vamos fazer uma interação juntos, eu não vou só falar sozinho, tá bom? A gente vai participar, principalmente os encarnados, tá bom? Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste e assim magro. Eu não tinha esses olhos tão vazios e nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas, tão frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra e nem me dei conta da mudança. Uma mudança que é tão certa, que é tão fácil, que é tão simples. Em que espelho ficou refletida a minha imagem? Esse é um trecho do poema de Cecília Meirelles intitulado Retrato, em que em determinado ponto da vida ela se olha no espelho e não havia percebido como o tempo passou, olhando as suas rugas que mostra a experiência de cada momento da sua vida, mas não foi percebendo os vazios e as angústias que a tomavam no momento. A necessidade de se olhar para dentro, a necessidade de olhar um pouquinho para os seus valores, porque as mudanças sempre acontecem, mas para que as mudanças ocorram, para que a vida nos traga algo de bom, valores essenciais para uma construção de felicidade, isso é um compromisso meu, comigo. Senão essa vida corrida, essa vida moderna faz com que a gente não pare para refletir sobre esses valores que nós conquistamos ao longo das nossas experiências. E em cada fase da vida nós vamos moldando sonhos, tentando compreender o futuro, ou o que será do futuro. Ou podemos dizer, será que o futuro existe? Pergunta aos encarnados, o futuro existe? Aos encarnados, o futuro existe? Existe. Existe? Não. Quando a gente vai na cartomante para definir o futuro, né? Destino existe? Não. Destino e futuro praticamente equivalem, porque se eu acredito que o futuro está pré-determinado, talvez as minhas ações de hoje não tenham muito sentido. Então vamos refletir, por exemplo, se o futuro não existisse. Porque quando chega nessa data pré-determinada, ele já vira presente. Onde se vive é no presente. Nós podemos dizer que o futuro é o presente em preparação. O futuro é o presente em preparação. Para que ele seja planejado como eu tenho planejado, esse futuro
ele depende das minhas ações na atualidade. Senão os meus sonhos, as experiências que eu gostaria de viver no futuro, ele não acontecem, onde são geradas as frustrações. Então é como eu vejo a vida. Quero refletir numa tirinha de um gibi, e talvez aqui quem passou dos 40 anos, não sei se alguém passou dos 40 anos aqui, vai lembrar. Toda a nossa fala vai estar baseada nessa tirinha. Quem lembra do Charlie Brown e do Snoopy? Vocês lembram do Charlie Brown e do Snoopy? Extremamente filosófico. Tem uma cena dos dois que eles estão num pier de madeira diante de um grande lago. Charlie Brown, debruçado sobre o peitoril, um pouco cabisbaixo, pergunta a Snoopy: Snoopy, você sabia que um dia todo mundo vai morrer? E Snoopy responde: sim, Charles, um dia todos nós vamos morrer, mas os outros dias não. Então é como eu vejo a vida, é como eu construo esse futuro. Porque se eu ficar preocupado só no dia da minha morte, ou só nos meus problemas, eu focando só as dores, só as dificuldades, eu acabo perdendo a possibilidade de contemplar a beleza de cada instante, como dizia Drummond. É como eu vejo esse futuro, é como eu construo. Quando nós vemos as crianças aqui se apresentando, é dar um caminho, um direcionamento para que elas possam construir o seu futuro através das suas escolhas. E assim também vivemos as nossas experiências. Tivemos essas idades faz um pouco de tempo, mas assim vivemos essa idade também com os nossos próprios sonhos. Então vamos refletir numa obra muito interessante, uma obra até de literatura infantil, mas que acredito que todo mundo já viu o filme ou leu o livro, uma obra de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, ele vai fazer uma reflexão muito interessante sobre a experiência em cada etapa da nossa vida. Saint-Exupéry dizia que o Pequeno Príncipe é a criança que morava dentro dele, com os seus sonhos. E eu vou deixar uma pergunta para vocês que não precisam responder, que vocês podem levar para refletir em casa, que é uma reflexão que esse livro faz. O que a criança que fui pensaria do adulto que me tornei? O que a criança que eu fui pensaria hoje do adulto que me tornei? Viveu cada etapa, viveu os sonhos, viveu os momentos que gostaria de ter vivido, ou a gente continua vivendo as experiências que a sociedade nos impõe, ou as experiências que outras pessoas nos impõem? Então Saint-Exupéry vai trazer exatamente essa reflexão, de conhecer outros mundos, porque ele não conseguiria viver as próprias experiências, porque ele tinha muitos afazeres no planetinha dele, ou melhor, no seu meteoro. Era no B600, vocês lembram do meteoro? Quem lembra? B645, era esse? B609, obrigado. É interessante que ele tinha muitos afazeres, e um desses afazeres era cuidar de uma rosa extremamente vaidosa, e que por ela ele não conseguia viver as experiências em outros planetas, as próprias experiências, e algumas vezes ele ficava em frustração. É interessante que ele dizia que quando ele estava triste, ele gostava de ver o pôr do sol. E o planetinha é tão pequenininho que uma vez ele conseguiu, no mesmo dia, ver 43 vezes o pôr do sol. É o que trazia calor no coração. Vocês têm visto o pôr do sol aqui em Caçapava? Sim. Tem conseguido parar um pouco? Ou a gente vai deixar para amanhã? Porque a gente sempre deixa para amanhã. Então essa correria não faz com que a gente contemple coisas simples da vida que nos traz experiências internas, na área dos sentimentos e na área das emoções. Então, o Pequeno Príncipe tinha um cuidado todo especial com aquela rosa, porque todos os dias ele tinha que cuidar, ele colocava ela numa redoma à noite, porque ele não gostava de tomar o vento da madrugada, ela não gostava.
Então ela tinha que cuidar. Mas um dia ela percebe que ele estava ansioso para fazer outras experiências. E o diálogo dos dois é muito interessante. Ela pede para que ele vá então conhecer outros planetas. Ele fala: mas e quem vai cuidar de você? Quem vai te colocar redoma de vidro? Quem vai tirar suas lagartas? E olha o que a Rosa diz: muitas vezes é preciso suportar 2 ou 3 lagartas para que eu possa ver a borboleta. Algumas vezes é preciso suportar 2 ou 3 lagartas para que eu possa ver a borboleta. É preciso passar pelo processo da crisálida, que vem de crise. Porque se eu consigo vivenciar as crises do mundo de uma forma diferenciada de como eu vejo, aí sim eu tenho a possibilidade de ver a borboleta. Mas sem passar pelo processo da crisálida, eu não consigo a experiência necessária para que eu possa ver a borboleta. É preciso passar pelas experiências. E o próprio Cristo já nos trazia essa orientação, quando ele dizia: no mundo tereis aflições. As aflições é um processo natural da vida, todos vão passar. Mas a mesma frase ele já dizia: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também podeis. Então o processo da dor é um processo natural, mas é essa dor que faz com que a gente passe por esse processo da crise e faça o processo de amadurecimento. Sem isso, a gente continua na imaturidade, querendo que tudo chegue à nossa mão. Tudo fica muito mais fácil, sem esforço algum. E sem esforço nós não chegamos a lugar nenhum. Não temos diretrizes, não temos bases sólidas para isso. Mas para que a gente compreenda tudo isso, é preciso olhar um pouco para dentro. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar: qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e ainda se proteger aos arrastamentos do mal? E responde os Espíritos: um sábio da humanidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. É o conhecer a si mesmo que vai nos trazer todos os nossos potenciais que já está dentro, que precisa ser eclodido. Mas para isso eu preciso fazer essa reforma íntima, como traz a doutrina espírita. E para fazer a reforma íntima eu preciso entrar, fazer a experiência da crise, que é necessária. Como diz Joana de Ângeles no livro Amor Imbatível Amor, que nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem atravessar vez ou outra a noite escura da alma. O que é essa noite escura da alma? É o encontro com você mesmo. Em qualquer fase da sua vida você vai precisar encontrar-se consigo mesmo. É aquele momento em que você está sentindo uma tristeza que visita, aquele vazio, você olha para o lado, olha para o trabalho, está tudo bem, mas você não consegue se sentir bem. Esse é um processo de encontro consigo mesmo. Entrar nas profundezas do eu. Sem isso, eu não consigo experienciar aquilo que precisa ser experienciado. E experiências de outras reencarnações que precisam ser trabalhadas, como Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, domar as nossas más tendências. Então, e algumas vezes nós ainda, na própria encarnação, nós ampliamos as nossas experiências difíceis. Ou seja, relacionamento humano muitas vezes complica o percurso e a trajetória da nossa vida. Muitas consequências das minhas escolhas que eu vivencio em forma de um vazio existencial, muitas vezes foi como eu passei por esse processo dessa infância que me traumatizou de alguma forma, uma fala, uma discussão, e ficou guardado no meu inconsciente. Eu não consegui colocar isso para fora. Então, essa experiência de olhar para si mesmo, conhecer a si mesmo, faz parte de olhar aquele quartinho do fundo. Vocês têm quartinho do fundo em casa? Onde a gente entulha um monte de coisa e muitas vezes não tem nem coragem de entrar, não sabe nem o que tem dentro. O inconsciente é assim. Você precisa vasculhar o que está lá dentro.
aquilo que está te incomodando. E se eu não fizer isso, eu continuo vivenciando experiências, até mesmo experiências religiosas, buscando alguma coisa que me deu uma solução, ela está dentro. Então o Espiritismo, ele nos traz um Cristo diferente. Ele tira Jesus da cruz e coloca no meio de nós, como educador, não simplesmente como uma figura religiosa, mas como um educador de almas, que nos ensina a caminhar. Senão eu vou viver uma experiência simplesmente religiosa, um Cristo que resolve os meus problemas, mas sem olhar para dentro, sem modificar valores para que eu consiga contemplar tudo isso. E ele mesmo diz: é como eu vejo os meus problemas. Seus olhos são a lâmpada do teu corpo. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará iluminado, mas se seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Observe então em ti se há luz ou se há trevas, porque se forem trevas, em trevas ficarão. Então é como eu observo as minhas dificuldades, é como eu enfrento tudo isso. E cada um no seu processo de vida vai fazer um enfrentamento no momento. E quanto mais eu adio tudo isso, mais o vazio me toma. E a gente fala assim: não, eu já esqueci. Mas está te cobrando a todo momento. Então são experiências extraordinárias. Então o Cristo, quando ele resume todas as leis do profeta, ele vai dizer que era preciso amar a Deus em todas as coisas e ao próximo como assim mesmo. É uma relação com Deus, com o próximo, consigo. Eu não consigo amar a Deus se eu não amar o próximo. Mas eu preciso passar pela experiência de trabalhar comigo, primeiramente. Eu não consigo amar o outro se não tiver uma boa relação comigo, com os meus medos, com as minhas frustrações, com as minhas próprias dificuldades, para que eu possa me relacionar bem com o outro. Eu sei que aqui em Caçapava, esse problema de relacionamento humano, você pode ultrapassar essa fase. Totalmente. Então o processo de reencarnação aqui está muito suave, tá? A família está bem suave. Cidade de regeneração. Não tem mais esse processo de ficar reparando através das reencarnações, né? Então é um tratar de relacionamento humano. Todo evangelho é um tratar de relacionamento humano. Ou seja, eu preciso trabalhar a minha harmonia na alma. E se eu não trabalho isso, eu adoeço fisicamente também. Tem uma página de Joaquim Murtinho, era médico, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele vai dizer assim, que a saúde do corpo depende da boa harmonização da alma. Se você tem uma alma equilibrada, um espírito equilibrado, automaticamente você está uma pessoa saudável. Mais fácil de você lidar com as enfermidades. Se eu não consigo um bom trabalho com o espírito, eu começo a ter também dificuldades na questão física. Então toda a gênese de toda doença começa no espírito. Então a gente precisa cuidar daquilo que está dentro. Então nós estamos vivendo um momento difícil emocional e lidar com as próprias emoções. E muitas vezes a gênese está exatamente no corpo. Só isso. É um caso de saúde pública. O OMS já diz assim, que nós precisamos de 4 fatores essenciais para ter saúde. Primeiro, um completo bem-estar físico. O segundo, um completo bem-estar psicológico. O terceiro, um completo bem-estar social. Olha, a socialização influencia na sua saúde. Seu vizinho influencia na sua saúde. Sim ou não? Sim. Teu familiar influencia na tua saúde. Sim? Sim. E como é que a gente se protege do processo obsessivo? Pensando positivo. Oi? Tá, pensando no bem, porque a nossa melhor proteção é o trabalho no bem. A nossa melhor proteção são os valores que eu almejo na vida. Orar ajuda muito, não ajuda? Vocês oram? Mas Maria Teresa dizia assim: as mãos que trabalham são mais sagradas que as bocas que rezam. Ora em movimento. Sim. Olha que delícia. Irmã Dulce foi canonizada agora. André Luiz Peixinho, tinha uma palestra dele em Pindamonhangaba. Ele foi médico e particular de Irmã Dulce.
Ele que hoje dirige o Hospital da Irmã Dulce, ele veio falar um pouquinho das histórias dela. É um negócio extraordinário aquela mulher assim. Irmã Dulce era um negócio que você não sabia como que ela conseguia ficar de pé. Um corpo muito frágil, ele dizia. Ela falava assim, eu falei, irmã, quando encontrava com ela no hospital, vinha se cuidar um pouco, irmã, porque ela tinha um pulmão muito fraquinho, tossia demais. Falou, peraí, ela trazia os mendiguinhos dela. Cuida deles primeiro que eu já volto. Quando ele, o médico, cuidava dos mendigos dela, quando ela ia ver que ela já tinha ido embora arrumar outros mendigos. Né? E ela cuidava da cidade. A vibração espiritual era extraordinária. E em determinado momento, a Madre Superiora falou, olha, irmã, vamos parar com esse negócio, que não tem mais onde pôr gente aqui. Ou a senhora, ou os mendigos, porque não tem mais gente aqui, não tem mais espaço, só tem espaço no Daniel. Ela falou para ele, não, espaço no Daniel. Levou eles para o Daniel. Chegou a Madre Superior, não disse, cadê minhas galinhas? Eu falei, viraram canja. Olha os Espíritos Santos como são. Viraram canja, meus meninos. E foi lá que iniciou a obra de Irmã Dulce Hospital. Foi construído exatamente. Começou um galinheiro. E é assim. É o trabalho incansável em relação ao outro. E a gente vai aproveitar esse momento do Natal onde a gente está emocionalmente até mais fragilizado, pensando no outro, começar esse momento de vibração em torno de si. Mas não só o mês de dezembro, mas começa em janeiro e vai até dezembro. Porque todo bem que você faz, a tua proteção em qualquer parte que você vá, já dizia Manuel, você se fortalece com tudo isso. Então, para conhecer a si mesmo, eu começo a trabalhar. Por isso que a doutrina espírita, na sua frase mais famosa, é fora da caridade, não há salvação. Não é fora do espiritismo. O espiritismo é um meio, como qualquer outra religião, que nos consola. Essa é a frase da Marina Ferre. O espiritismo, no primeiro momento, ela consola, ela é consoladora, não é? Mas em segundo plano, ela é incomodadora. Tem que incomodar. É que eu quero que você saia daqui hoje tudo incomodado. Incomodado para olhar para dentro e fazer experiências sobre os seus valores íntimos, como está a sua casa mental. E para fazer experiência, festa de família é o melhor lugar. Quem tem aqui família grande? Você tem família grande? Quanto mais irmão, melhor. E aquelas festas que acontecem normalmente quando a matriarca continua nossos avós, todo mundo se reúne, não é? Uhum. Faleceu depois cada um por seu canto. Mas enquanto ainda há a mãe, todo mundo se reúne. Era uma coisa extraordinária as festas de domingo, onde todo mundo levava alguma coisa, não era? Não tinha crise. Hoje a gente deixa tudo só para a mãe comprar as coisas. Antigamente a gente levava. Não poderia faltar o macarrão, o frango, o que mais? Maionese e farofa. Pronto, estava pronto. Mas nas festas de família, quando a gente faz muito tempo que a gente não se vê, e a gente vai começar a chegar, e quando convida aquele monte de primo, aquele monte de gente, você chega atrasado. E você está chegando na festa. Cheio de gente, uma mesinha vaga ali. Você vai, nossa, a mesinha vaga, vamos, gente! E no meio do caminho, quando você olha do lado, você fala, nossa, aqui não vai. Se você tiver que mudar de direção no meio da festa, porque tem alguém do lado que não te incomoda, alguma coisa está acontecendo. E essa pessoa vai te matar. Você já não está te matando. Porque aquela cena que fazia 20 anos que você não viu o dito cujo ou dita cuja, vamos chamá-lo assim, esse espírito, há 20 anos que você não ouvia e até tinha esquecido, mas quando você viu a cena, brotou. Cada detalhe. Você teve até falta de ar, até suor. Por quê? Você falava assim, nossa, eu pensei que eu tinha esquecido. Aí vem a proposta do Cristo, perdão, não ocorreu. Faltou alguma coisa. E é isso que estava no quartinho no fundo que precisa ser trabalhado.
E se eu não trabalho, isso vai continuar me incomodando. É o ressentimento. É sentir novamente assim. E se eu não trabalho essa relação comigo, eu não encontro aquilo que a gente tenta buscar, que é paz. Que a pessoa vai me incomodar. Além de você não sentar no lugar que você queria sentar, você já não vai dormir mais uns 2, 3 meses pensando na pessoa. E vem aqueles porquês. Eu falei, não, eu vou no centro, vou tomar um passe, vou tirar energia e vai melhorar. Vou orar muito. E Jesus fala assim, olha filho, antes de trazer a tua oferenda ao altar, volta e reconcilia com o teu próximo, enquanto você caminha com ele. Depois ele vira obsessor ainda, vai dar mais trabalho. Porque o problema não foi o que ele te fez ou você fez, é você trabalhar essa energia que está 20 anos te matando, e matando o outro. E se você pensar assim, mas por que a gente parou de se falar? Você nem lembra mais. Muitas conversas que a gente tem com famílias no centro espírita, com um problemão gigantesco, começou porque os filhos brigaram. Brigaram boi de criança e os pais brigaram. O pai teve que fazer uma reminiscência de memória porque eles não lembravam. E a gente é meio turrão, né? Falava não. Fica de mal, se machuca, fica mal, outro cara não resolve esse problema. Então viver o cristianismo ele não pode ser uma coisa exterior. Tem que modificar isso. Mas se a pessoa não aceitar o meu perdão, mas é o problema dela. Não importa se é desculpa ou se é perdão. O Chico tem histórias extraordinárias. Um dia o Chico estava psicografando e Manuel falou, Chico, está acontecendo alguma coisa, porque você não está conseguindo se concentrar. O que está acontecendo? Meu irmão, sabe o que é? Aquele nosso irmão que trabalhou na casa, em Catabal também não tem, né? Centro espírita não tem problema não, né? Aquele trabalhador da casa sumiu, não falou mais nada, não sei o que aconteceu, estou preocupado, não sei se eu fiz alguma coisa para ele. E o Manuel falou, Chico, é simples, vai a casa dele e pergunta. Porque se você não perguntar, ninguém vai saber. Então tá bom, Chico foi lá, bateu na porta, o rapaz abriu a porta, bravo, ficou só bravo. E o Chico foi lá, ele não falou nada, foi dar um abraço nele. E abraçou. O rapaz fala, Chico, ou você é muito humilde, ou você é muito sem vergonha. E o Chico na vida dele nunca falou que era humilde, nunca. E falou assim, meu irmão, eu sou muito sem vergonha. Foi embora. Deixou o problema lá, se ele aceitou ou não, é problema dele. Tirou o peso e foi embora. Porque se você não se incomodar, você pode sentar na cadeira do lado, cumprimenta a pessoa, não tem problema nenhum. Se ela ficar remoendo coisa de 20 anos, é problema dela, mas você fica bem. O problema não é você ter problema com o problema, se você tem problema com o outro, se o outro tem problema com você, não é pra gente. Fica livre. Se você está passando na rua, na mesma calçada, encontra uma pessoa e precisa mudar de calçada, alguma coisa está acontecendo. Olha lá. Estou no centro, dá um passe. Não tem gente, vou mudar de calçada. Não adianta. A nossa vida lá fora interfere no trabalho aqui dentro. Uma vez eu perguntei no centro espírita, a gente estava fazendo um seminário, perguntaram assim para mim, Guilherme, no dia do trabalho mediúnico a gente precisa se preparar? Eu vou perguntar para você, no dia do trabalho mediúnico a gente precisa se preparar? Também. Os encarnados? Sim ou não? Sim. Também. Ouviu também, hein? Cora Coralina dizia assim, mesmo que tudo pareça desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque compreendi nos caminhos tortuosos da vida que o mais importante é decidir. Então o espírito não pode ficar em cima do mundo, não. Precisa se preparar ou não precisa se preparar? Precisa. Sabe o que eu respondi? Não precisa. Falou, você está doido? Eu não. Se preparar no dia do trabalho? Sempre, né? Será que a gente acha que os espíritos não sabem como a gente vive lá fora? Me prepara, aquela coisa toda, aquele anjo de candura, todos os dias, não é dia de trabalho. Se você quer fazer uma reflexão, se preparar melhor, uma meditação da correria, uma coisa.
Mudança de comportamento é todos os dias. Senão vai me interferir todos os dias. Senão eu ponho uma máscara assim, hoje eu sou bom, hoje eu já não sou. E seja aquilo que você é. O ideal é que nós sejamos na casa espírita mesmo que nós somos da fora. É claro que aqui é diferente. Autenticidade. É o ideal. É o que nós estamos buscando na vida. Ser autêntico. Mas com quem? Com os outros? Não, consigo. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou bom. Eu preciso provar para mim. É isso que eu estou buscando. Essa coerência sobre os meus valores. E saber que tem muito ainda para se conquistar. Saber das próprias imperfeições, saber das dificuldades. Saber que nem todos os dias nós estamos bem, nós não somos fortes o tempo todo. Pede ajuda. Pede ajuda. Eu tem dia que eu não acordo bem. Já minha mãe me acompanhou, eu vou tomar café na casa dela 4 dias, vai mãe, não posso mentir. Alguma vez eu levo um pãozinho, para não ficar chato. E tem dia que eu não estou bem, eu peço para ela me dar um passe. Como é que é o passe? Dá um cafunézinho na cabeça. Não precisa muito gesto, só um cafuné, só uma coisa sincera. É só uma relação com você, com sincero também com o outro, daquilo que você produz de bom na vida. Aí a gente vai olhar para dentro de uma forma diferente, porque é isso que o Cristo espera da gente, uma sinceridade na nossa postura. Ora, na questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: o que ocorre com certas pessoas com grande desgosto da vida em alguns momentos sem motivos algum? Responde os Espíritos: falta de fé e da ociosidade. Falta de fé. Não acredita realmente. Fé só se mensura nos momentos difíceis. Fé é o que a gente está fazendo aqui, estruturando a nossa fé, o nosso potencial, a nossa luz, que o Cristo dizia que nós somos. Vós sois luzes, vós sois deuses. São esses os potenciais. Aí você começa, no momento difícil, só enfrentar o problema. Só enfrenta o problema. E fica mais fácil. Vai começar hoje. Começa a revisar tudo isso. Daí vai para a festa de família. Faz uma prece hoje. Sabe para quem você precisa começar a fazer prece? Porque todo mundo faz prece para os entes queridos, não faz? Faz prece para aquela pessoa mais difícil da sua vida. No final do nosso passo coletivo, nós vamos trabalhar isso. É para ele que você precisa fazer. Trabalha isso. Começa a trabalhar isso espiritualmente. Muda essa ponte dessa vibração pesada entre vocês. Você vai se sentir mais leve. Aí sim, talvez um dia, se você pretender ir até a pessoa, faz parte. O problema é o ressentimento, aquilo que machuca, é aquilo que está dentro. E a mudança começa quando a gente decide. Como diz Geraldo Vandré numa música que foi um tema contra a ditadura, vocês lembram? Vem, vamos embora, que esperar, olha, vem, vamos embora, que esperar não é fazer. Quem sabe faz a hora. Espera acontecer. Espera acontecer. Você vai esperar mais o quê? Trabalha com você, trabalha as suas experiências interiores, para que a gente não fique dependente de tudo. Ou seja, eu não estou bem, eu vou tomar um passo. Ajuda muito. Ajuda muito. Mas sem a experiência do olhar para dentro, eu vou continuar essa bola de neve. Chega um momento em que eu preciso sair da zona de conforto e buscar alternativas. E esse olhar tem que ser sincero. Aí eu começo a caminhar. Aí eu vou pedir para Jesus me ajudar. Quando tiver muito difícil, ele já falou: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim, bebei de mim, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Vamos fazer essa experiência. Você acha que ele te abandonou? Se você acha, pede para Maria, fala: vou falar com a tua mãe. Vou contar para ela. Pega a cadeira, põe do lado e fala: Senhor, fala das suas dores. Aproveita que é Natal.
Modifica os seus valores. Fala aquilo que você está sentindo. Fala aquilo que você deseja. Viva o sonho como Saint-Exupéry. Você está vivendo aquilo que você queria viver? Ou você está vivendo outras experiências? Como dizia Clarice Lispector, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. O melhor a gente não sabe. Estamos descobrindo os nossos potenciais. Isso é buscar felicidade. Se eu perguntar para cada um o que é felicidade, o conceito é diferente. Porque cada um tem um conceito de vida diferente. Eu gosto de um conceito de felicidade do professor Clóvis de Barros Filho. Ele dizia assim, que a felicidade é um momento que eu gostaria que não acabasse. É um momento seu. É um momento que a filha está encostada ali no ombro da mãe. Sua mãe, filho? Você que me ensinou, do B609, né? É só um momento assim. Lembrei da minha filha também. Tem uma filha de 9 anos. E quando eu descobri que minha esposa estava grávida, eu comecei a conversar com a minha filha. Não sabia se era menina, se era menina. Falei, olha, o importante é que você vinha bem. Vamos resolver esse problema nessa encarnação. Mas em nome do Pai, Senhor Jesus, só Jesus na causa. Mas vamos resolver nessa vida. E quando eu descobri que era menina, eu já começava a conversar com ela no ventre. E falava uma frase que ela não suporta hoje mais. O papai ama a Larissa e a Larissa ama o papai. E estava isso. E sempre falando. E ela nasceu dormindo, porque o momento que a criança está dormindo é o momento em que você consegue um contato muito próximo com o espírito e falar, olha, o papai ama a Larissa e a Larissa ama o papai. Com 6 anos ela falou, pai, pelo amor de Deus, eu não sei. E hoje eu sempre falo para a Larissa, papai ama a Larissa e a Larissa ela fala, ama a mamãe. Lógico, tranquilo, mamãe é importante. Papai ama a Larissa e a Larissa ama a vovó. Ela não me fala que me ama. Não me fala. Eu descobri uma coisa, vou perguntar para vocês. O amor é via de mão única ou via de mão dupla? Vamos lá, olha agora a Coralina. O amor é via de mão única ou via de mão dupla? Quem acha que é via de mão dupla, levanta a mão aí. Quem acha que é via de mão única, levanta a mão. E os outros são desencarnados? Aceitem. O amor que o Cristo nos ensina, ele falava que precisava ser um amor incondicional. Ele não pode colocar condição. Eu entendi isso. Se a Larissa fala que não me ama, já não é comigo. O importante é que eu amo. Porque o amor, ele tem que ser um amor que vai, se ele vai voltar, já não é para ele. O ideal é que fosse. Mas o mundo de provas e expiações ainda não é. O nosso amor é um amor que condiciona. Isso acontece com algumas mães, não de Caçapava. Principalmente quando a filha cresce, daí termina a faculdade, vai morar fora, você começa, meu Deus, você vai morar fora, filha? Não faz então, mamãe. Eu deixei de assistir tanta novela para te ajudar, agora você vai embora, vai me deixar, olha aí. Você está falando de mãe, mas a Larissa também vai terminar a faculdade. Nós sabemos disso, né, amiga? É uma experiência que eu vou precisar viver. É uma experiência que todos nós vamos viver. Que nós oferecemos um material biológico, mas os espíritos têm de Deus. E se eu coloco aos nossos filhos, essas crianças que aqui cantaram, um direcionamento, que está no livrinho Alice no País das Maravilhas, lembra? Quando ela encontra um gato no alto da árvore e pergunta para onde essa estrada vai, e o gato pergunta para onde você quer ir. Eu não sei, eu estou perdida. E o gato responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você direciona os seus filhos, os nossos filhos, para alguma coisa de bom, se eu falo do Cristo, se eu falo da importância de uma ética moral baseada nos fundamentos cristãos para eles vão saber a onde vão. Fica tranquilo, porque eles vão ter que viver as experiências boas ou ruins. Nós não estamos no controle de tudo.
Nós não estamos no controle de tudo. A única coisa que faz com que a gente mantenha-se equilibrado diante das adversidades é a fé. Foi aquilo que você vivenciou com essas crianças, que é importância até 8 anos de idade. Porque a reencarnação, ela fecha o ciclo aos 8 anos. Porque a memória está um pouco no estado latente. A partir dessa idade começa algumas reminiscências de memória. Daí começa aquelas experiências um pouco mais difíceis. Mãe, é claro, se eu perguntar, que vai amar todos os filhos iguais. É lógico que a mãe vai falar isso. Mas tem sintonias diferentes com cada um, porque cada um é um espírito único, com as suas próprias experiências. E a minha convivência com eles é o que vai dar estrutura para a gente caminhar junto depois. Caminhar junto, mesmo em estradas diferentes, porque o nosso pensamento, a nossa vibração continua. Mas o gostoso, no final da noite com a Larissa, é quando ela me pede para dormir, para pôr na cama. Ai, Senhor, a mulher está muito grande, mas eu vou levar. Daí eu entendi o que Clóvis falou. Felicidade é o momento que gostaria que não acabasse. Um dia ela deitou no sofá, deitou no meu peito e dormiu. Falei, Senhor, eu não quero que acabe isso. Ela não precisa falar comigo. E aí eu ficava ali orando com ela deitado e agradecendo essa experiência. É essa experiência que cada um aqui de nós veio com um propósito. Seja com os nossos filhos pelos laços consanguíneos, seja pelas pessoas que nós encontramos no caminho da vida, nesse percurso. Que o gostoso é fazer o percurso vivendo experiências muito duras algumas vezes, mas o percurso é o nosso tesouro. É isso que vale a pena. É isso que a doutrina espírita nos traz. Introjetar o Cristo e não ficar utilizando o Cristo como algo exterior. Não importa isso. Viva a tua experiência em família. Liberte-se daquilo que te machuca. Se o outro ainda não compreendeu uma experiência, um tempo dele. Um tempo dele. Se ele não te aceita, eu não levo com você. Mesmo que não seja nessa vida? Importa, porque nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Um amigo do Paulo de Tarso, de Taubaté, me fez uma pergunta que ele ficou assim: Guilherme, tem hora que eu fico revoltado. Porque eu estava vindo de carro e vi uma mãe, ela pegava reciclagem na rua e ao mesmo tempo cuidando de um filho com síndrome de Down. Pô, mas que sacanagem é essa de Deus? Por que ele vai fazer isso? Aí eu falo, o Espiritismo é consolador. Isso não é castigo. Isso é educação. É uma proposta educativa, seja nessa vida ou em outra. Porque essa criança ela não fez exatamente nada nessa encarnação, mas ela está trazendo uma experiência. Um espírito que talvez uma encarnação anterior usou mal a sua própria inteligência. Um espírito extremamente inteligente, onde o corpo é a própria prisão. E eu recebi uma vez uma mensagem do Espiritismo que me emocionou demais. Das minhas experiências de reencarnação, dos meus estudos reencarnatórios, eu fiz em colégios como no Madre Cecília em Taubaté, que cuida de crianças com síndrome de Down, de idiotia, de todo tipo de transtorno mental. Você quer estudar reencarnação? Vai no Hospital André Luiz em São Paulo. Você vai ver o que é amor. Espíritos, crianças que ninguém quer. São aberrações da natureza, mas são espíritos que estão ali e são cuidados com muito carinho. Ali é muito bom estudar reencarnação. Mas é melhor começar devagar, senão você não vem. E uma vez foi questionado aos espíritos, porque muitas vezes as ligações em família com o processo reencarnatório, porque uma criança que vem
com idiotia, com síndrome de Down, qualquer transtorno mental, toda uma família vivencia essa experiência dura junto. Muitas vezes não aceita. E muitas vezes não aceita. E eu estava com esse pensamento, que uma vez perguntou, mas o que essa mãe não deve ter feito para receber um filho assim? Os filhos me corrigiu na hora. Vou te falar uma coisa. Espíritos extremamente revoltados, extremamente inteligentes, que usaram mal a própria inteligência para escravidar outras pessoas, precisam reencarnar de qualquer jeito. Não encontramos mães, porque há uma programação reencarnatória, que não consegue vivenciar essa experiência junto. Então a providência divina manda que a gente busque outros espíritos. Reunimos com essas mães, algumas encarnadas, em momentos de sono e reuniões, e dizemos a elas: nós precisamos enviar um espírito duro, complicado, vai te dar muito trabalho, mas Jesus conta com você aceita. E elas aceitam, sem nenhuma vinculação com esse espírito, mas recebeu pelo amor. Esse é o sentido da vida. É quando a gente começa a compreender que antes de sermos pais, mães, somos todos irmãos. Eles dizem assim: olha, não espere dele nem muito obrigado, porque ele não vai te fazer isso, mas eu aceito. É por isso, como espíritos assim, que nós estamos saindo do momento de transição, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde os nossos corações começam a não sentir mais o peso das algemas do ódio do passado, o ódio que nos une nos processos duros de reaproximação, mas o amor que vai tirando os elos do ódio, mas uma corrente de amor. E para isso, vivenciar a experiência do Cristo é fundamental, numa sinceridade conosco. Meu tempo já está acabando. Eu quero contar de um espírito que esteve aí nessa atual reencarnação, muito interessante, que nós podemos com ele aprender um pouquinho, aquele que conhece a sua própria história. Aliás, vou falar de 3 espíritos. 2 deles primeiro viveram no mesmo tempo. Um, Mahatma Gandhi, outro, Adolf Hitler. Esses 2 espíritos eram muito parecidos. Os 2 tinham um magnetismo extraordinário. Os 2 tinham uma capacidade de envolver multidões pelos seus ideais. Os 2, a única diferença é que eles tomaram caminhos contrários. Adolf Hitler usou todo o seu magnetismo para escravizar mentes, e Mahatma Gandhi usou o seu magnetismo para libertar a consciência. São as escolhas que esses espíritos fizeram, porque nós temos livre-arbítrio. O outro extraordinário, ele ficou 28 anos preso por uma ideia pequenininha assim, porque ele sonhava que brancos e negros pudessem andar na mesma calçada na África do Sul. Eu estou falando de Nelson Mandela. Na sua luta contra o apartheid, ele ensina uma experiência de paciência, de fé e de perdão. Mandela sempre era chamado para assinar um papelzinho lá que poderia colocar ele à liberdade. Mandela, seus carcereiros, assine esse documento que a gente te liberta. Larga a mão disso. O mundo é assim, não vai mudar. Mas em nome dos seus ideais ele não assinou.
Manda ele para de novo para a carceragem. Bate bastante nele. Em outros tempos chama de novo. Mandela mudou de ideia. Assina os documentos que a gente lê. Em nome dos seus ideais. Ele não assinou. E assim de cada tempo. Chamaram ele há 25 anos. 25 anos preso. Eu já tinha assinado, não é nada. Eu não sou espírito evoluído assim. Você vai assinar ou vai apanhar? E ele não assinou. Ele saiu depois de 28 anos preso para ser presidente da África do Sul. E quando ele saiu na festa de posse da presidência, ele não chama as pessoas mais famosas da cidade, não. Chama algumas pessoas. E dentre eles, 2 carcereiros. E ficaram um de cada lado dele. Ele dizia assim: só queria que vocês soubessem que eu sou um ser humano comum. Você imagina se a gente pudesse... Eu não dar um beliscão nele, né? Você imagina a lembrança de apanhar tudo aquilo que tem. Ele instituiu com um dos seus ministros, que foi o prêmio Nobel, esqueci o nome dele agora, Tutu, quem vai me lembrar? O nome dele era Tutu. Esqueci o nome do Tutu. Não é o feijão. Ele instituiu o Ministério da Reconciliação. Porque ele dizia: se nós não começarmos a trabalhar essa reconciliação entre as famílias brancas e famílias brancas que mataram filhos de famílias negras, para reconciliar, a gente não vai seguir com esse país. Foi isso que ele fez. A fala dele, que eu gosto muito, quando ele saiu da prisão, ele dizia assim, quando ele estava caminhando em direção ao portão que o levava à liberdade, ele dizia assim: se eu não deixar para trás, aqui dentro, todo o meu ressentimento e todo o meu ódio, eu vou sair desse portão e vou continuar preso. Se eu não deixar para trás o meu ressentimento e o meu ódio, eu vou sair em liberdade física, mas vou continuar em prisão mental. Quando eu não consigo trabalhar o perdão, eu me aprisiono. Eu não consigo essa construção de paz. É um processo dolorido que, em alguma fase, o processo educativo, através da reencarnação, vai fazer com que a gente se encontre e a gente se entenda. Quanto mais cedo eu faço isso, mais fácil fica eu construir felicidade. Aí eu vou entender que para construir felicidade eu preciso respeitar o outro como ele quer ser, com as suas ideias, com a sua cultura, com a sua religião. Que os rótulos religiosos pouco importam. O importante não é levar o brasão da doutrina espírita no peito, mas trazê-la no coração, com atitude, com mudança de comportamento. É assim que a gente vai mudar todo o processo de uma construção de uma sociedade diferente, de uma sociedade mais feliz. E essa sociedade, ela começa na sociedade da família, onde nesse 4 paredes do meu lar eu tenho a oportunidade de superar aquilo que ontem eu não consegui. Deixo uma reflexão de gestos simples que fazem a diferença na minha vida e na vida de outras pessoas. Dizia então Cora Coralina: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, um braço que envolve, uma palavra que conforta, um silêncio que respeita
uma lágrima que corre, um sorriso que acaricia, um desejo que sacia, ou simplesmente um amor que promove. Isso não é coisa do outro mundo, mas isso é o que dá o sentido para a vida, fazendo com que ela não seja nem curta e nem longa demais, mas que ela seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Convido a todos para aproveitar esse ambiente em que nós estamos aqui, de todas as vibrações que nós estamos envolvidos,